Agora eu quero convidar uma pessoa muito especial, que acho que dispensa apresentação para todos os brasileiros e para pessoas de fora também. Dr. Drauzio Varela, por favor, pode subir. Ele tem a comunicação na veia e sabe utilizá-la como ferramenta para abordagem dos mais diversos temas. Muito bom dia, o senhor fique à vontade, o microfone é seu. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, nessa área que eu caí de paraquedas, ingenuamente. Eu queria só acrescentar um pequeno detalhe aí. Anos atrás, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, surgiu um trabalho muito interessante, foi publicado na revista Royal Academy of Sciences, da Inglaterra, a respeito da questão de medidas do QI de populações, não o QI individual, mas o QI populacional. E quando você... Isso foi um tipo de ferramenta desenvolvido nos anos 90, mais ou menos, mais para metade dos anos 90, que acabou gerando discussões muito acaloradas, porque todas as conclusões foram politicamente incorretas. Quando você faz essas medidas de QI populacional, que não tem nada a ver com o QI individual das pessoas, você encontra, por exemplo, quanto mais distante do meridiano que passa pela Etiópia, aumenta o QI da população toda. Os mais ricos têm um QI mais alto do que os mais pobres. Os negros têm um QI menor do que os brancos, quando você compara os países africanos com os países europeus. E assim uma série de outras conclusões, que algumas até revoltantes. Esse trabalho que foi publicado na Royal Academy é um trabalho absolutamente científico, não tem nenhuma discussão política no trabalho. E chegaram à conclusão seguinte: qual é o denominador comum de todas essas variações? O denominador comum é o consumo de energia que o cérebro demanda. Uma criança, ao nascer, gasta 90% da energia no cérebro, por isso que eles dormem o dia inteiro. Graças a Deus, né? Porque, você imagina, ele nasce, os neurônios do cérebro não estão conectados ainda de forma adequada, evidente, essas conexões vão se estabelecer a partir daí. Aos 7 anos de idade, aos 6, 7 anos de idade, o consumo de energia do cérebro é de 50% da energia gerada pela alimentação, é lógico. Quando você tem a pobreza, as más condições de higiene, as crianças têm muitas infecções. E essas infecções obrigam a mobilização, forçam a mobilização do sistema imunológico, que é um sistema que consome muita energia. Essa energia consumida pela imunidade ou pelo combate imunológico que acontece no organismo, falta no desenvolvimento das sinapses cerebrais. Então nós comprometemos a inteligência dessa criança para sempre, porque ela não vai ter... Lógico que depois o meio, se for estimulado e tudo, nós vamos cobrir parte desse prejuízo, mas dificilmente se consegue uma mudança muito radical, porque as condições sociais, em geral, persistem as mesmas e a própria pobreza alimenta a pobreza das relações seguintes, né? Eu acho esse trabalho muito importante porque explica como é que tem que investir nas crianças. Vocês veem o que acontece, mesmo nas classes sociais mais elevadas. Na minha geração, eu era dos mais altos. Eu era do time de voleibol da faculdade, que era considerado muito alto. Eu entrava nos lugares, quase todo mundo era mais baixo do que eu. Hoje eu me sinto um anão perto dessas crianças. Às vezes você olha, o pai é baixo, a mãe é baixa, o moleque tem 1,90 m. Né? O que aconteceu com eles? Como é que se explica essa evolução tão rápida assim de uma geração para outra? Eu tenho uma teoria particular, acho que foram as vacinas. Eu tive todas as chamadas doenças da infância, tive sarampo, cachumba, varicela, tive tudo. As crianças de hoje não têm mais nada, não é? O sistema imunológico não precisa ser mobilizado como foi aquele da minha geração. Muito bem. O tema que eu vim falar não era esse, me pediram para falar
de comunicação, basicamente, e do meu envolvimento pessoal com ela. Eu me envolvi ocasionalmente com as comunicações por obra de um jornalista chamado Fernando Vieira de Mello. É o nome do túnel que liga... Esse túnel no final da Rebouças aqui tem o nome dele, merecidamente. O Fernando era o diretor de jornalismo da Jovem Pan, numa época que a Jovem Pan era a rádio mais popular da cidade de São Paulo. E em 1983, eu fiz um estágio no Memorial Hospital em Nova York. 83, Nova York era o epicentro da epidemia de AIDS. E eu era chefe do serviço de imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo aqui. E recebi esse convite e estagiei na imunologia lá. E ali estavam chegando todos os casos de AIDS. Eu já tinha algum tempo de experiência, em 83, já estava formado há uns quase 20 anos. E experiência no Hospital do Câncer, com doentes graves, lidando com a morte com bastante naturalidade, vamos dar esse nome. Mas cheguei lá, fiquei chocado, porque você vê aqueles jovens todos que vinham com uma infecção atrás da outra, se tratava uma, vinha outra, depois outra, e morriam todos eles. E na época, nós tínhamos uma alta incidência de sarcoma de Kaposi, que era aquele que dava aquelas manchas no corpo todos. E quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista que tinha experiência, tinha alguma experiência, pelo menos, com sarcoma de Kaposi, e comecei a receber os primeiros casos de AIDS. E os que tinham sarcoma, acho que eu tratei de todos aqui em São Paulo, e muitos que vinham de fora, procurando o Hospital do Câncer ou me procurando pessoalmente. Eu tive numa conferência na Suécia sobre AIDS, e eu tive, no último slide que o apresentador colocou, foi uma frase da Divina Comédia, em que ele dizia que o pior dos infernos estava reservado àqueles que nos momentos de crise ficam neutros. E eu fiquei com essa frase na cabeça. Aí eu voltei para o Brasil e falei, olha, naquela época a imprensa chamava a AIDS de peste gay. O que era terrível, não só pela discriminação, como também pela má informação. Porque se era uma peste gay, eu sou heterossexual, não tenho que me preocupar. As mulheres não tinham que se preocupar, porque isso era uma doença de homens gays. E aí eu disse, eu vou escrever um artigo para o Estado de São Paulo. E escrevi um longo artigo explicando o que era a doença, eles deram destaque, chamada na primeira página, uma página inteira, na última página do jornal. E eu achei que tinha feito o meu papel já. Mas aí o Fernando Vieira de Mello, que era meu amigo, disse, olha, vamos fazer uma coisa na Jovem Pan, você dá uma entrevista na Jovem Pan. Naquela época, médico sério não falava no rádio, muito menos na televisão. Não falava, pegava super mal entre os colegas. Era considerado uma propaganda que você estava falando de você mesmo. Mas o Fernando disse, não, a gente grava essa entrevista, você faz, vamos colocar no horário de audiência alta, na PAN, e tudo bem. Eu fui e fiz a entrevista, dei entrevista para a jornalista Maria Elisa Porchat. Longa entrevista. E eles colocaram isso no rádio. Passaram-se algumas semanas, e eu estava na Avenida Paulista, bem perto da Jovem Pan, que era na Joaquim Eugênio de Lima com a Paulista, acho que até o Bugié. E encontrei um amigo que falou, eu vi você dando uma entrevista na Jovem Pan ontem. Eu falei, ontem não, tem umas 2, 3 semanas isso. Ele falou, não, ontem. Eu falei, como ontem? Você tem certeza? Ele falou, absoluta. Eu fui no orelhão, naquela época não existia celular. O médico andava sempre com ficha do orelhão no bolso. Eu fui no orelhão, liguei. Falei, Fernando, eu disse que viu ontem a entrevista. Eu falei, eu dividi em pedaços e estou rodando na programação. Eu falei, você está louco? Você está louco, eu vou até aí agora. E fui, estava mais ou menos perto. Cheguei lá e falei, você quer acabar comigo? Eu sou um médico sério, pretensamente. Ele falou, não, sabe o que acontece? Uma entrevista muito longa no rádio não funciona, ninguém mais tem tempo. Isso tem que ser mensagens curtas. E eu acho que as coisas que você fala ali são muito importantes. É muito importante que a sociedade saiba que tenha esse tipo de informação, mas ela tem que ser atingida. Não pode ser ficar falando e ninguém presta atenção, ou a pessoa não tem tempo para ouvir. Falei, Fernando, mas não é legal isso para mim. Eu sou médico formado pela USP, tem um cara
com pretensões científicas e tudo. E ele me usou uma frase, eu vou ficar super mal visto com os meus colegas, e aí ele usou uma frase que foi definitiva. Ele falou: agora você tem que decidir se você quer estar bem com seus colegas ou se você quer transmitir informação para a população. E aí me pegou nessa frase. Eu disse: tá bom, eu volto aqui amanhã. Era sério, você imagina, era tão sério que uma vez, lá no Hospital das Clínicas da faculdade, eles tinham uma máquina de circulação ali, uma máquina daquele tempo, uma máquina muito, uma engenhoca quase. E os médicos tiraram fotografia com essa máquina. Mas o trato que eles fizeram para tirar, professores da USP e tudo, é que não aparecesse o rosto de ninguém. Então apareceu essa foto no estado de São Paulo, a máquina, e 4 médicos com a cabeça decepada, assim, atrás da máquina. Olha o que era o preconceito nesse tempo. Aí eu voltei no dia seguinte e falei: legal. Eu pensei, vamos fazer. Como é que você acha que eu tenho que fazer? O Fernando era um gênio mesmo. Ele disse: olha, mensagem curta, 1, 2 minutos, 3 exagerando, porque ninguém mais tem tempo. E as pessoas recebem essa informação aonde? No rádio do carro, não é? Geralmente. Algumas que estão em casa podem escutar rádio, mas o rádio do carro é que a maioria. Se ele chega no destino, ele sabe que aquilo vai terminar em 30, 40 segundos, 1 minuto, ele continua ouvindo. Se ele acha que vai levar 5 minutos, aí não dá tempo mais, ele desce e vai embora. A mensagem tem que ser curta. Você tem que identificar o público com quem você quer falar. Você está falando com quem? Com senhoras de 60 anos, com meninas de 15, com rapazes de 25 ou com homens com mais de 80? Você tem que identificar, porque cada um tem que ter uma mensagem particular. E depois, o rádio é um meio de comunicação que você pega a pessoa sozinha. Você está assistindo a televisão, chega uma visita em casa, você não desliga a televisão. O rádio não. Você está ouvindo o rádio, entra alguém no carro, você desliga o rádio. Então é a hora que nós estamos num momento reflexivo, e aquela pessoa está ouvindo o que você está dizendo. E você tem que se identificar. Como assim? Você tem que dizer assim: aqui é o Dr. Drauzio Varela. Eu falei: não vou fazer isso de jeito nenhum. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Falei: não, mas tem que fazer, olha o tamanho da cidade que a gente vive. Fala uma pessoa, quem é? É um jornalista? É um médico? Quem é essa pessoa que está falando? Você tem que assumir a autoria do que você está dizendo. E eu também não decidi na hora, voltei no dia seguinte ou 2 dias depois, falei: vamos fazer. E nós começamos a fazer essas vinhetas para a AIDS na Jovem Pan, que foram um sucesso muito grande. Uma coisa que na rua as pessoas me falavam, eu comecei a ver que a repercussão negativa que podia ter com os colegas não justificava de jeito nenhum em relação à disseminação da informação. E aí passei a acreditar mesmo nisso, falei: isso aqui é importante, fundamental. Eu tinha uma experiência muito longa, inclusive nessa época. Eu fui um dos fundadores do curso Objetivo, que era um cursinho de medicina. Eu fiz isso quando era menino ainda na faculdade. Eu que dei o nome Objetivo, inclusive. E eu dei aula em cursinho 20 anos. E essas aulas eram... O Objetivo tinha 400 alunos por sala de aula numa época. E chegou a ter 25 turmas. Então nós dávamos 25 vezes por semana a mesma aula. Imagina, que coisa absurda, né? Ninguém tem um treinamento desses, né? Então, por sorte, eu tinha esse treinamento anterior e comecei a fazer isso. E aí, um dia eu estou chegando na Jovem Pan para gravar, acho de engraçado, porque eu estava saindo, eu detesto a minha voz, né? Acho que muita gente é assim, não sei. Mas tinha um sonoplasta antigo, já trabalhava há 30 anos na Pan, e eu, na saída, conversei com ele e falei: olha, tem uma voz fanhosa, como é que eu faço para melhorar a minha voz no rádio? Ele falou: olha, é o seguinte, tem gente que tem voz boa para a rádio, tem gente que tem voz ruim. Esses que têm voz ruim não tem jeito, e o teu caso é esse. Cara sincero e simpático, né?
E eu saio e encontro o Fernando. E ele diz para mim, olha, está dando certo isso aí, essas vinhetas, porque as pessoas, o rádio é muito interativo, né? As pessoas ligam para o rádio, não ligam para a televisão nunca, mas para o rádio ligam. As senhoras ficam ali em casa, reclamam, xingam, etc. E todo mundo que liga, elogia, está indo muito bem, então um dia você vai fazer isso na TV Globo. E eu disse, como você está falando? Que besteira que você está falando? De onde você tirou uma ideia dessa? Nós estávamos no ano de 1985. Aí ele diz, vai fazer porque tudo que começa e vai bem no rádio, acaba na televisão. O telejornal começou no rádio, a novela começou no rádio, e deu um monte de exemplos desses, de pessoas que começaram no rádio e acabaram sendo levadas para a televisão. O contato com a televisão surgiu 14 anos depois dessa conversa com o Fernando. E foi em 1999, o pessoal do Fantástico tinha comprado um documentário da BBC sobre o corpo humano. E aí, esse documentário era apresentado por um médico inglês, aliás, muito bem apresentado, e eles queriam fazer, mas não queriam pôr um médico inglês falando, queriam um médico brasileiro. E o Geneton, que era um jornalista, infelizmente falecido, que tinha me visto dar uma entrevista. Ele falou, havia um médico em São Paulo, tal, parece que tem jeito para falar na televisão, e me chamaram para apresentar esse documentário. E eu fiz a apresentação, fiz a condição que eu pedi era que eu pudesse escrever o texto, baseado com o texto da BBC, mas eu mesmo fazer, para não ter cortes de pessoas que não entendem de medicina, que podia atrapalhar. E a série foi muito bem. E a partir daí, eu acho que caí nessa armadilha da televisão, porque você começa a ver o resultado, começa a ver começa a ter a informação começa a chegar em pontos do país que você jamais imaginou, e acabei fazendo outras séries e as coisas foram caminhando assim. Eu acho que nunca foi dado a um médico brasileiro essa oportunidade de ter um horário num programa de grande audiência, um domingo à noite, com liberdade total. Nesses 20 anos que eu estou na TV Globo, nunca houve ingerência. O tema eu escolho, ou eles sugerem, e a gente chega na equipe a conclusão de que é um tema interessante, e acaba aí. Nunca ouvi uma restrição, dizer, não, esse tema é perigoso, aqui não vale a pena falar. Então, é um privilégio muito grande, você ter esse espaço todo. O que eu aprendi no decorrer desse tempo todo, fazendo essas séries na TV? Eu acho que tem que sair do estúdio. Eu acho que isso é obrigatório. Alguma coisa pode ser no estúdio, evidentemente, mas, basicamente, tem que ser feito na casa das pessoas. Por que tem que ser feito dessa maneira? Vamos imaginar que eu queira ensinar a lavar a mão. Ninguém sabe lavar a mão, provavelmente aqui, essa distinta plateia, muita gente não saiba também. Eu quero lavar a mão. Se eu ponho uma mulher com um anel de brilhante, que ela tira, coloca na pia de mármore e lava a mão com um sabonete especial, a outra que mora na periferia de Fortaleza vai dizer, bom, se tivesse um anel desse, uma pia de mármore, até eu, né? Então, como é que você ensina a lavar a mão? No tanque e com sabão de lavar roupa. Porque o tanque toda a casa tem, na periferia, e o sabão de lavar roupa também. É ali que você tem que ensinar, porque essa é a grande massa que você quer atingir. Os outros aprendem por outros métodos, leem, compram revistas, têm acesso às revistas científicas, tem 1000 formas de informação. Você quer mostrar como é que se trata como é que uma pessoa que está com dengue e está numa crise febril, o que ela tem que fazer? Você tem que ir lá numa casa daquelas sem reboque na parede, cheio de fio, aqueles gatos todos entrando na casa, e aí você senta com essa pessoa numa cama ruim, você senta num banquinho, você consegue a identificação com aqueles que vivem em condições semelhantes, que são o objeto da informação, é para eles que você tem que fazer. Não é fácil, porque você tem que achar um jeito. Você quer transmitir um conhecimento.
Esse conhecimento é baseado em achados científicos, no caso da medicina, não é? Lógico. Agora, como é que você pega a linguagem técnica e transforma a linguagem técnica numa linguagem simples, que possa ser entendido pela pessoa analfabeta e, ao mesmo tempo, não fira os ouvidos dos intelectuais que vão achar que você está fazendo uma simplificação banal? Não é fácil isso, e ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo à medida que faz. E eu até hoje acerto e muitas vezes erro também. Eu fico olhando, por que eu usei essa palavra? Por que eu não fiz diferente? Por que ali eu não... Ou eu acabo não gostando de tudo, acho que a mensagem não vai atingir as pessoas que eu quero. Sabe, esse é o problema todo, essa é a dificuldade. Porque quando você grava, você tem uma câmera na tua frente. Às vezes você está num lugar com gente passando do seu lado. Você tem que imaginar quem é a pessoa que está ali. Eu faço uma abstração mental e penso assim, numa pessoa que eu conheci numa favela de Porto Alegre. Penso numa senhora que eu vi na beira do Rio Negro, no Amazonas. E tento falar para aquela pessoa da forma mais enfática que eu consegui falar. Por exemplo, nós gravamos um programa que ainda não foi ao ar sobre acidente vascular cerebral. Como é que a coisa acontece com o acidente vascular? Em geral, pessoas mais velhas, mas dá em qualquer idade, mas em geral são mais velhos. Eles têm o quê? Acordam meio tontos, o braço não consegue levantar a perna, deitam, tem um mal-estar, começa a falar enrolado. Aí a família diz o quê? Deita, descansa, você vai melhorar, e espera. Aí, no dia seguinte, ela deita, descansa 2, 3 horas, volta, ainda está, às vezes está até um pouquinho melhor. Descansa, amanhã a gente vai ao médico. No dia seguinte levam para a unidade básica de saúde. Chega lá, senta, fica esperando. Nós temos tratamento para essa fase. Você dá uma injeção na veia dessa pessoa, de uma droga, que se o coágulo não for muito grande, dissolve o coágulo e a pessoa se recupera. Mas o segredo qual é? Ela tem que chegar num hospital que tenha tomografia computadorizada, porque essa droga é um anticoagulante. Você não sabe se ela teve um derrame isquêmico, em que o coágulo entope uma artéria, e tem essa indicação, ou se foi hemorrágico. E aí você não pode dar um anticoagulante nessa hora, porque você mata a pessoa, né? Então ela tem que ir a um hospital que tenha tomografia. Não adianta ela ir à unidade básica de saúde, sentar e ficar esperando. Só que essa droga tem que ser administrada nas primeiras 4 horas e meia, no máximo. Então você tem que transmitir para a população que, se você tem uma pessoa com esses sinais, e tem que dizer quais são, você tem que correr, chamar o SAMU e pedir para o SAMU levar para um hospital, eles sabem o que fazer, um hospital que tenha tomografia. Esse é um cuidado básico. Agora, como é que você muda esse conhecimento milenar? Minha avó acordou, estava com a boca torta, mas aí no dia seguinte já não estava... Como é que você explica que a sua avó tem que ser levada imediatamente para o hospital? Como é que você transmite esse conceito da urgência nesse tipo de caso? E você tem que fazer isso numa passagem que vai durar 30 segundos, às vezes nem isso. Você tem que medir palavra por palavra e tem que colocar isso numa linguagem popular. Pode se acontecer isto, assim, assim, parou de mexer, entortou a boca, tá falando coisas desconexas, parece voz de bêbado. É uma emergência, leva correndo para o hospital. Quer dizer, a informação tem que ser muito firme mesmo, e muito clara, não pode deixar nenhuma dúvida. Por isso que, em geral, as coisas que os médicos falam na televisão são muito chatas, porque eles usam a linguagem técnica, e a linguagem técnica protege a gente, tudo bem, mas a gente não consegue transmitir. É a mesma coisa que eu ouço os economistas falando, tudo bem, eles falam, mas eu não entendo o que eles estão falando, e acho que aqui a maioria das pessoas também não entende, né? Esse critério é um critério muito importante, é fundamental. O que aconteceu com esses anos todos na televisão? Bom, evidentemente,
você fica conhecido no país inteiro e paga um preço por essa popularidade, né? Esse preço, às vezes, não é tão baixo assim quanto a gente imagina. Mas tudo bem. E aí você, na televisão, essa linguagem é assim que ela deve ser feita. Lá por 2000, será? Isso é um problema da idade. A gente passa tão depressa que você perde a noção de quanto tempo faz. Às vezes eu falo, 5 anos atrás. Não, faz 12 anos. E eu já nessa época escrevia bastante e às vezes dava entrevistas. E eu depois pegava o jornal e pegava a página, arrancava do jornal, punha lá, ou a revista inteira. E fui acumulando no meu escritório em casa um monte de coisa. Eu sempre ficava, preciso pôr uma ordem nesse material aí, não pode ficar assim empilhado. Mas não fazia nunca. Aí um domingo, falei, não, vou resolver esse problema. Vou resolver. Comprei umas pastas, lembra daquelas pastas que tinham de plástico, que você põe as coisas dentro entre duas folhas de plástico? Comprei várias daquelas, umas 5 ou 6. E comecei a fazer. 15 minutos depois eu estava espirrando sem parar. Aí eu disse, que coisa absurda de fazendo uma coisa. Quem é que vai querer depois ver isso? Eu vou morrer, minhas netas vão entrar aqui e dizer, pega esses jornais velhos, joga tudo fora, não tem. Eu preciso pôr uma ordem eletrônica nesse material. E aí peguei uns 2 meninos e falei, olha, como é que a gente faz isso? Eles falaram, a melhor forma é você fazer um site. E aí nós fizemos um site na época e começamos a colocar esse material todo no site. Eu fazia umas entrevistas com médicos pelo canal universitário, fomos alimentando o site com todo esse material, o site foi crescendo. Aí um dia um menino desse falou, olha, eu acho que você tinha que estar no Facebook. Eu falei, não quero. Não quero ficar dizendo que eu comi no café da manhã hoje, né? Não. Ele falou, não precisa ter nada pessoal seu. Você pode, a gente no site, chama no site as matérias que a gente coloca chama no Facebook as matérias que a gente coloca no site. Eu tenho uma filha médica que foi para os Estados Unidos, trabalha lá, não quis nunca mais voltar, infelizmente. Mas ela me disse, pai, não faça isso, pai, vai ficar uma coisa popularizada, né? Uma coisa meio mundana, né? O médico no Facebook. Tá? A outra que fez ciências sociais disse, não, pai, tem que ter, porque esse é o futuro. Que é... E eu acabei indo na dela. E aí nós fizemos uma rede social, com Facebook e Instagram, e as tantas me disseram, você tem que ter um canal no YouTube. Tem que ter um canal no YouTube, porque o YouTube é a linguagem agora, todo mundo, a meninada aí, toda acessa o canal, né? O YouTube é a melhor forma de comunicação e tudo. Mas aí eu já estava bem mais elástico, disse, tudo bem, vamos fazer o canal no YouTube. Aí fizemos esse canal, e olha os números, o site, em agosto, setembro não sei, mas em agosto teve 10 milhões de acessos. O YouTube tem 1.800.000 inscritos. E o cálculo do pessoal do YouTube que chega a 2 milhões no fim do ano. Eu certamente sou o youtuber mais velho do Brasil. Tem esse título. Falta de noção do ridículo, né? Mas é uma coisa muito interessante, que você pega essa molecada, assim, 12, 13 anos, vem falar comigo, ninguém me conhece do Fantástico, eles me conhecem do YouTube, porque esses garotos, meninas, não fazem, não veem o canal, não veem a televisão hoje, eles ficam ali o tempo inteiro no celular ou no computador, né? E essa é uma forma muito diferente de comunicação, porque ela tem que ser em outra linguagem. Você tem que tentar falar na linguagem deles. E falar na linguagem deles, se você quer falar como eles falam, você fica ridículo, né? Você tem idade para ser avô deles e vai querer imitá-los falando? Não. Tem que ser uma linguagem simples e descontraída. Porque essa é uma geração que está aí na superficialidade, né? Eles não estão aí lendo Machado de Assis, eles estão ali, né, nas redes sociais, fazendo... Então você tem que encontrar uma forma de ter uma comunicação muito mais fácil. E
e funciona bem. E não pode ser ignorada de jeito nenhum, porque todo mundo tem celular. Hoje o Brasil tem mais celulares do que habitantes. Quer dizer, essa é a forma. E os celulares todos têm essa invenção demoníaca que foi a tela do celular, não é? Isso é coisa que o diabo inventou, né? O diabo. Porque antes você dizia, não, eu não vi seu e-mail, porque eu saí com a família, não cheguei em casa, não vi o computador, não é? Agora eles te mandam a mensagem, aparece na tela. E eles te mandam uma mensagem por e-mail e outra pelo WhatsApp para dizer que mandaram o e-mail. Quer dizer, não tem escapatória. Não tem escapatória. Esse é o fim mesmo, não tem escapatória. E o diabo fez isso porque antes os pecadores chegavam no inferno com 40 anos. Agora chegam com 80, 85 e falam, não dá para esperar. Vai infernizar a vida deles na terra mesmo. Mas essa é a forma que não pode ser desprezada de jeito nenhum. Quer dizer, na verdade, a comunicação tem que ser plural, porque não é todo mundo que faz a mesma coisa, não é todo mundo que tem os mesmos hábitos. E como é que você consegue fazer essa comunicação plural? É agir nos vários meios de comunicação. Tem que estar no rádio, tem que estar na televisão, tem que estar no YouTube, tem que estar nos sites, nas redes sociais. Essa é a importância. E hoje, se a gente pensar as possibilidades, olha, a internet, você pode ter um canal no YouTube que funciona como se fosse televisão. Pode ter um site que funciona como uma revista, você tem uma revista ali. Ao mesmo tempo, você tem uma estação de rádio. Esses podcasts são um sucesso hoje, né? E ao mesmo tempo, você tem um jornal diário, se você quiser. Quer dizer, a informação hoje foi muito democratizada, muito. Nós ainda ficamos um pouco perplexos assim, porque é uma coisa nova, a gente se atrapalha um pouco, mas temos que procurar quais são as formas de atingir essas pessoas. Olha, eu tenho uma experiência de 30 anos em cadeia. Na nota especial vão amanhã por semana, desde o tempo do Carandiru. Os últimos 2006, os últimos 13 anos, eu atendo na penitenciária feminina da capital, uma cadeia com 2.200 mulheres. Uma gritaria, um falatório infernal. Muito bem, quando eu encontro uma menina de 25 anos que não tem filhos, só tem duas possibilidades. Ou ela é infértil, ou ela é gay. Porque se ela for heterossexual, fértil, ela tem vários filhos aos 25 anos. Eu, um pouco antes do Natal, atendi uma menina e disse, doutor Drauzio, está tão feliz. Você não escuta isso na cadeia, né? Ele falou, mas está feliz por quê, minha filha? Nasceu minha neta. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 28. Estou velha já, ela disse isso. Eu fiquei chocado, né? Passam-se uns 2, 3 meses, eu atendo uma outra com 40 anos e 3 bisnetos. 3 bisnetos aos 40 anos. 40 anos cravados, não é mais ou menos 40, não. Nós temos uma natalidade perversa, que eu acho que é a maior crueldade que a sociedade brasileira comete contra a mulher pobre. Porque você discutia a questão da natalidade nossa, nós fizemos no Fantástico uma série dessa chamada Os Filhos deste Solo, mostrando a desigualdade, é absurda. Pega as mulheres daqui presentes, tem um filho, 2, exagerando, né? Uma ou outra, 3 filhos, mas já é considerado um absurdo hoje, uma mulher de nível universitário ter 3 filhos, não existe quase, né? A média da mulher universitária brasileira é de 1,1 filho. Cada mulher universitária. Você pega as que não concluíram o curso fundamental, essa média pode subir para 3 ou 4. Aí o pessoal diz, não, mas a natalidade está caindo em todas as faixas etárias, em todas as camadas sociais. É verdade. Só que nas classes sociais mais altas, a natalidade foi quase a 0.
Essas mulheres se formam na universidade e depois vão fazer mestrado, fazem doutoramento, a hora que tem tudo isso pronto, toda a carreira pronta, compraram o apartamento, aí vão pensar no primeiro filho que vai nascer com 37, 38 anos, quando ela tiver 37, 38 anos, 40 anos. Pega as meninas de classe pobre, o que acontece com elas? Engravidam aos 14 anos. E a gente fica chocado quando vê isso, né? Só que aos 17 ela engravida de novo. E aos 19 outra vez. Na hora que ela teve o filho com 14 anos, ela acabou com a possibilidade de ascensão social. A dela, que não vai pôr uma babá para cuidar da criança enquanto ela vai para a escola, né? Elas param de estudar. Comprometeu a vida dela, o futuro dela e o futuro da criança também. E aí, quem é o pai? O pai tem 15 anos, 17, mora na favela, não tem nenhuma condição de assumir. E os homens também hoje põem filho no mundo e acabou, largam para as mulheres. O número de mulheres que cuida, que é o responsável, que é a cabeça e única cabeça da família no Brasil, cada vez aumenta mais, né? Bom, aí você tem essa criança que nasce naquele ambiente. Ela vai ter que trabalhar, mas fica difícil trabalhar porque não tem com quem largar a criança. E assim vai a vida só se complicando. E as decisões vão se atrapalhando, e engravida outra vez e outra vez. E aí como é que sobrevive? Como é que uma mulher de 20 anos, 22 anos, com 3 filhos, sozinha, consegue cuidar dessas crianças e ser a provedora do lar? Não é possível. Não é possível. Nós tínhamos que dar uma Bolsa Família que seria dada para aquelas que não engravidam, né? Para dizer, você não engravida até ter, sei lá, 25 anos ou até acabar os estudos, porque não tem sentido isso. Olha o custo social de cuidar dessas crianças todas. Tem que dar escola, assistência médica, e depois mais tarde construir cadeia para aqueles que não souberam se comportar, né? Essa é a realidade que nós vivemos nas periferias de todas as cidades brasileiras. Aí ela conhece os traficantes do local. E esses traficantes foram colegas de colégio, eles são parentes, primos. Chega uma hora que diz, olha, você pega esse pacote aqui, leva ali e ganha R$500. E ele fala, com R$500, se eu ganhar isso várias vezes, eu compro um joguinho que o meu filho tanto quer. E assim começa. Então, o envolvimento no tráfico dessas mulheres, o aprisionamento das mulheres no Brasil aumentou uma barbaridade nos últimos anos. Quando eu entrei no sistema penitenciário, em 1990, o Brasil tinha, em 1989, o Brasil tinha 90 mil presos no total. E a porcentagem de mulheres era, acho que 1% ou 2%. Hoje, nós temos uma quantidade, nós aumentamos o aprisionamento, temos 720 mil presos no Brasil. Então, é um mito dizer que existe impunidade, que a gente não prende. Pô, prendíamos 90 mil, hoje 8 vezes mais, 720 mil. O resultado desse tipo de política qual foi? Nós entregamos as cadeias na mão do crime organizado, lógico, né? O Estado não pode oferecer segurança para o preso, numa cela que tem 30 pessoas. Quem consegue fazer isso é o crime que se organizou e hoje constitui um poder paralelo. E quem paga o preço maior por tudo isso são as mulheres, porque são presas, a lei do tráfico só é endurecida por pessoas completamente despreparadas, que não conhecem o problema, e aí nós temos essa geração de mulheres prisioneiras. Eu tenho já na cadeia mulheres, meninas, que eu trato, que aparecem para consulta, que dizem, o senhor tratou da minha mãe aqui, o senhor tratou da minha avó, o senhor tratou do meu avô no Carandiru, do meu tio. São gerações de pessoas que vão acabando nas cadeias brasileiras. É uma ordem social absurda, que não tem sentido nenhum. Olha, vou pegar um exemplo particular. Essas meninas tem namorado preso, marido, avô, tio. Ela vai visitar e leva droga para dentro da cadeia. Elas acondicionam essa droga num plástico, com essa fita de adesiva larga, e introduzem na vagina. E passam. Chega na portaria, nós temos que passar pelo exame, né? Por uma vistoria. E aí
as mulheres que cuidam, elas também são mulheres experientes, às vezes só de perceber que ela está meio nervosa e tal, manda tirar a calcinha, abaixar, tossir, levantar, abaixar de novo, pegam. Bom, ela fica ali. Dali, ela é levada para a delegacia para lavrar o flagrante. O delegado lava o flagrante. O flagrante qual é? O flagrante é de tráfico de entorpecentes. Essa mulher não volta para casa. Ela largou crianças em casa, mas ela não volta mais. Às vezes são crianças um pouquinho mais crescidas, tudo bem, mas às vezes são pequenos. Deixou de 7 anos cuidando de mais 2 irmãos pequenos, menores. Aí vai chegando a noite, ela não volta, alguém pega as crianças e leva. Só que ninguém sabe onde ela está e o que aconteceu com ela. Quando descobrem, quando acabou, aí sabem que está presa, ótimo, está presa. O que faz com as crianças? Quem é que numa família pobre consegue absorver as 3 crianças? Não vai conseguir. Então uma tia fica com uma criança, uma prima do interior, já destruiu a família ali, está completamente separada a partir daquele momento. E ela vai para a penitenciária com a gente lá, e os juízes dão 4 anos de cadeia, porque são traficantes de entorpecente. Olha, quem é que ganha o quê com isso? Quem ganha o quê? Ela não ganhou nada, as crianças não ganharam nada, absolutamente, foram prejudicadas. O que a sociedade ganhou? Vai ganhar agora mantendo essa moça aí, não vai cumprir os 4, se ela tiver bom comportamento, mas vai cumprir 2 anos pelo menos. Olha a situação. Que sociedade absurda é essa que comete uma crueldade como essas para punir uma pessoa que já veio de uma situação inferiorizada. Aí ela chega na cadeia, aí outra história, né? Conhece gente mais experiente que ela. Olha, não faz isso, é bobagem levar droga na cadeia. Você pega 4 anos de cadeia, aí ela sai de lá articulada para trabalhar de outra forma. Essa é a realidade que nós vivemos. E essas crianças ficam jogadas, sabe lá como, de que jeito. Quando a mãe fica presa, às vezes vão para o conselho tutelar e vão para essas casas de apoio e ficam lá. A situação brasileira e a sociedade nossa é completamente alheia a esse tipo de problema, que às vezes está na casa dela, está acontecendo com a diarista que vai para lá fazer o trabalho. Sabe? Não é possível manter esse nível de desigualdade e a gente querer andar em paz nas ruas. Eu acho engraçado quando as pessoas da classe média se queixam, não, porque é uma violência. No meu bairro roubaram um telefone celular. Vai ver a violência na periferia, vai ver o que essas pessoas passam lá. Olha, nós não vamos ter paz nas nossas cidades no meio dessa desigualdade social. O que nós temos que fazer? Vai nesses lugares, eu gravo só em periferia, e são todas iguais. Não tem espaço, não tem um campo de futebol para a molecada jogar bola, não tem uma quadra. Eles ficam ali, passa aqueles moleques de 12, 13 anos, parados ali, fumando maconha nas esquinas. Qual é a perspectiva? Ou a gente oferece uma perspectiva para essas meninas e para esses meninos, ou não vai haver paz no país, ou não vamos ter liberdade de andar nas ruas das nossas cidades. Isso é um problema que vai só se agravar, porque aí a gente quer resolver isso como? Com a polícia. E aí aparecem esses políticos demagogos, ordinários, que ficam dizendo, não, tem que bandido bom, bandido morto, nós temos que pôr todo mundo na cadeia. Falo, ótimo, sabe quantas cadeias nós teríamos que fazer no estado de São Paulo hoje? Levantar para acabar com a superpopulação existente no momento atual. 84 cadeias de 1.000 presos, que nós temos 84.000 excedentes no sistema penitenciário. Cada cadeia, aqui em São Paulo, custa 50 milhões, para pôr em pé, não para funcionar, para deixar o prédio pronto. 50 milhões vezes 84 dá quanto isso? 4 bilhões e 200. De onde vem esse dinheiro? Só para dar uma ideia, o orçamento de saúde no estado de São Paulo é de 17 bilhões. Teria que tirar daí 4 bilhões para construir a cadeia. E depois, para contratar funcionário, para pôr para funcionar. Quanto custa, quanto mantém, quanto custa? E, um pequeno detalhe, se você pega
os que entram para o sistema penitenciário todos os dias em São Paulo, que são presos nas ruas, a polícia paulista prende bastante, e desconta desses os que saem, porque cumpriram pena, vão para o semiaberto, etc., ficam para dentro do sistema 28 presos. Isso é a estatística do começo do ano. Quer dizer que a cada 30 dias são 840. Então nós construiríamos essas 84 cadeias e teríamos que construir praticamente mais uma cadeia por mês. Então não tem solução, não é dessa forma que você vai resolver esse problema todo. E nesse sistema a mulher é a mais prejudicada. Eu vi bandidos na detenção, em outras cadeias por aí, eu vi 20 anos preso e a mulher ia visitá-lo todos os fins de semana. Construíram famílias, filhos, tem netos que foram os filhos concebidos dentro das cadeias, e eles chegaram a ter netos, que a mulher está lá todo fim de semana, cheia de sacolas, levando o macarrão que o vagabundo gosta, levando a torta. Cadeia feminina, essa nossa tem 2.200 mulheres, como eu já disse. Sabe quantas visitas aparecem no fim de semana? Média 800 visitas. Isso não quer dizer que 800 mulheres recebem visitas, porque algumas vêm o pai, vem o tio, vem a prima, vem a vizinha. Visitas íntimas, 2.200 mulheres têm visitas íntimas. A visita íntima dos homens começou nos anos 80, das mulheres nos anos 2000 já, né? Lógico. 80 mulheres têm visitas íntimas dessas 2.200. A mulher vai para a cadeia, é execrada. Ninguém vai ver. A mãe não vai ver. Eu tenho vários casos de meninas que são presas juntos com o irmão por tráfico. A mãe vai ver o irmão no interior e não vem ver a filha que está na capital. Essa é a situação da mulher pobre na sociedade brasileira. E aí nós temos essa multidão de crianças que a gente tem que dar conta de alguma maneira. Muito obrigado.